Djalminha foi um dos maiores gênios do futebol brasileiro. Não é exagero dizer isso. Ele nasceu respirando futebol. Filho do também jogador Djalma Dias, ele cresceu cercado pelo universo do esporte. E mesmo tendo o Flamengo como porta de entrada no futebol profissional, foi o Vasco da Gama o seu primeiro amor, muito por conta da idolatria que ele nutria por Roberto Dinamite. Mas o destino tinha outros planos. E com a bola no pé, era inevitável que ele se destacasse. O seu talento o levou às categorias de base do rubro-negro carioca, onde rapidamente mostrou por que muitos o consideravam um dos maiores talentos da sua geração. Elegante, inteligente e com uma visão de jogo muito acima da média, Djalminha encantava nos treinos e dominava os jogos. E logo veio a recompensa. A sua estreia no time profissional do Flamengo aconteceu em 89, durante uma partida do Campeonato Carioca contra o América do Rio. E não demorou muito para que ele se consolidasse no elenco. No ano seguinte, em 90, ele foi campeão da Copa do Brasil com o time principal, fazendo parte de um Flamengo que começava a colher os frutos de uma das melhores gerações da categoria de base da sua história. Era a geração que havia vencido a Copa São Paulo de Futebol Júnior no mesmo ano. Jogadores como Júnior Baiano, Paulo Nunes e Marcelinho Carioca surgiram com ele. Esse grupo promissor começaria a mudar o patamar do Flamengo nos anos seguintes. Em 91, o time passou a atuar com uma nova formação, onde Djalminha se encaixava ora como um meia armador pela esquerda, ora como um ponta mais ofensivo. A equipe contava com Renato Gaúcho como referência no ataque e revezava os seus pontas entre Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Nélio e o próprio Djalminha. A formação daria frutos no ano seguinte. Em 92, o Flamengo conquistou o pentacampeonato brasileiro na final contra o Botafogo. Na campanha, 7 jogadores que haviam sido campeões da Copinha 2 anos antes estavam presentes, um indicativo claro da força daquela geração. E Djalminha, com seu estilo provocador e sua habilidade refinada, era um dos mais respeitados e temidos por seus marcadores. Com a sua canhota mágica, ele não só armava o jogo, mas também finalizava como poucos meias da época. Porém, o que o fazia brilhar dentro de campo muitas vezes também criava conflitos fora dele. Dono de uma personalidade forte e um temperamento impulsivo, Djalminha não era do tipo que aceitava calado ordens com as quais não concordava, e isso acabaria custando caro. A gota d'água aconteceu em 93, numa partida contra o São Cristóvão válida pelo Campeonato Carioca. Durante o jogo, Djalminha teve um desentendimento com o então astro Renato Gaúcho. A discussão se transformou em uma briga e a situação tornou-se insustentável. Era o fim da sua trajetória no Flamengo. Após 133 jogos com a camisa rubro-negra, ele deixaria o clube ainda jovem, com um talento inquestionável e um temperamento que começava a cobrar o seu preço. Djalminha deixava para trás o clube que o revelou, mas carregava consigo o respeito da torcida e o rótulo de gênio rebelde. Um jogador que, mesmo cercado por craques, se destacava com muita naturalidade, mas que também começava a ser marcado pelos episódios extra-campo. Após esse momento conturbado, ele buscava um recomeço e encontrou no Guarani, de Campinas, a oportunidade perfeita para dar a volta por cima. O ano era 93 e ele foi envolvido numa troca com Edu Lima, com passe fixado em $700 mil. Para muitos, poderia parecer um passo para trás, sair de um gigante do futebol brasileiro para um clube com menos holofotes. Mas para Djalminha, aquilo era exatamente o que ele precisava. Menos pressão, mais liberdade e principalmente um espaço para ser protagonista. Logo no seu primeiro ano no Bugre, o meia mostrou que não havia perdido o brilho. Muito pelo contrário, com 20 partidas e 7 gols, ele foi peça-chave da equipe e acabou sendo premiado com a bola de prata da revista Placar como um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro daquele ano. Porém, mais do que os números, o que impressionava era a forma como ele dominava os jogos. Passes precisos, dribles desconcertantes e gols de quem sabia o que estava fazendo com a bola no pé. No ano seguinte, em 94, Djalminha viveu um dos melhores momentos da sua carreira aqui no futebol brasileiro. O Campeonato Paulista daquele ano foi o palco para a consagração dele como um craque absoluto. Em 31 jogos, ele marcou nada menos que 21 gols. Um número impressionante, especialmente para um armador
e que ajudou a consolidar a sua imagem como um dos talentos mais criativos e letais daquela década. Naquela época, o Guarani jogava um futebol muito técnico e ofensivo, que combinava perfeitamente com o estilo de Djalminha, que ficava livre para circular entre as linhas, ditar o ritmo e deixar os companheiros na cara do gol. O seu desempenho, inclusive, chamou a atenção de clubes de fora, e em 94 ele decidiu dar o primeiro passo na carreira internacional. Acertou com o Shimizu S-Pulse do Japão. Àquela altura, a J-League começava a atrair jogadores brasileiros com altos salários e promessas de estrutura moderna. A proposta era financeiramente muito tentadora e parecia ser o momento certo para sair do Brasil. Porém, a experiência oriental não foi como ele imaginava. O Japão, embora acolhedor e organizado, tinha um choque cultural muito difícil de assimilar. Para um jogador como Djalminha, que jogava com improviso e liberdade, o futebol metódico do Japão soava engessado. Tudo era diferente. E como um raio, a sua passagem pelo Shimizu S-Pulse foi curta. Não chegou a completar sequer uma temporada e decidiu retornar ao Brasil. Mas ele não voltou para o Flamengo ou para um gigante. Ele escolheu retornar à casa que o acolheu num dos momentos mais difíceis, o Guarani. E foi nessa volta que Djalminha ajudou a montar um dos trios mais marcantes da história do clube. Ao lado de dois jovens que começavam a despontar, Luizão e Amoroso, ele formou um setor ofensivo muito temido e respeitado. O Bugre, que já tinha uma tradição em revelar grandes talentos, via mais uma geração de craques surgir. E com esse trio, chegou às semifinais do Campeonato Brasileiro de 94, eliminando os gigantes e encantando torcedores com um futebol muito ofensivo e vistoso. Djalminha, já mais maduro, seguia brilhando em campo, mas ainda carregava um pouco daquele temperamento forte que o acompanhava desde os tempos de Flamengo. E se o futebol japonês não havia sido seu habitat, o futuro lhe reservava uma nova chance, e dessa vez num dos maiores clubes do Brasil. Em 96, Djalminha foi contratado pela Parmalat para defender o Palmeiras, que vivia um de seus períodos mais gloriosos. Quando Djalminha chegou, o clube vivia uma fase próspera tanto dentro quanto fora de campo. O investimento milionário da empresa italiana permitia que o time montasse elencos recheados de estrelas, com estrutura profissional e condições de brigar por todos os títulos possíveis. Era em muitos aspectos um dos projetos mais ambiciosos do futebol brasileiro e Djalminha chegava para ser o cérebro daquela máquina. A estreia aconteceu num amistoso modesto, contra a seleção da Serra Negra de São Paulo, no dia 14 de janeiro. Mas o que poderia ser apenas um jogo protocolar já deu o tom do que viria pela frente. Djalminha, já vestindo a camisa 10, rapidamente demonstrou por que era considerado um dos jogadores mais talentosos do Brasil. Ele queria a bola a todo momento, chamava a responsabilidade e fazia o time jogar ao seu ritmo. E aquele time jogava muito. Nos primeiros 6 meses de 96, o Palmeiras, comandado por Vanderlei Luxemburgo, atropelou os adversários. No Campeonato Paulista, o time não apenas conquistou o título, como cravou um número histórico: 102 gols marcados. Um ataque impiedoso que combinava velocidade, técnica, inteligência e ousadia. E em meio a tantos craques, era Djalminha quem coordenava tudo, o maestro da orquestra. A sua visão de jogo, passes precisos e capacidade de encontrar espaços onde ninguém mais via faziam dele uma figura única dentro de campo. E mesmo sem a velocidade de outros companheiros de time, ele compensava com leitura de jogo, improviso e uma técnica refinadíssima. Dribles curtos, toques de primeira, lançamentos milimétricos e gols bonitos, muitos deles em cobranças de falta ou finalizações colocadas, como se estivesse desenhando cada lance com um pincel. E a consagração veio no final do ano, quando foi eleito pela revista Placar como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ele levou a bola de ouro, desbancando outros grandes nomes da época e confirmando o que todos já sabiam. Em 96, ninguém jogou mais bola do que ele aqui no Brasil. O time, no entanto, apesar da potência, ficou sem o título nacional. Caiu nas semifinais para o Grêmio. Mesmo assim, a temporada ficou marcada como uma das mais impressionantes do Palmeiras na era Parmalat. Ao todo, Djalminha disputou 90 partidas com a camisa do time. Foram 59 vitórias, 17 empates e apenas 14 derrotas.
Além disso, ele marcou 50 gols nesse período, uma média altíssima para um meia. Jogando no Parque Antártica, era comum ver a arquibancada se levantar a cada toque seu na bola. Ele não era um jogador comum e fazia o jogo parecer qualquer coisa, muito fácil. E como esperado, a chama intensa de Djalminha chamou a atenção do futebol de fora do Brasil. No auge técnico e prestes a atingir o reconhecimento internacional, o jogador via clubes europeus rondando, e não demoraria para receber propostas, e em breve a sua história no Palmeiras chegaria ao fim. Era o final de uma fase, mas o começo de outra que o colocaria no topo da Europa. O destino, Galícia, na Espanha. O Deportivo La Coruña o esperava. Aliás, todos esses dados que você viu aqui, eu tirei direto do SofaScore, o maior aplicativo de estatísticas em tempo real do mundo, que agora é parceiro do Analisando o Jogo. No aplicativo você encontra de tudo: escalações, mapas de calor, nota dos jogadores, históricos de confrontos e muito mais. Tudo na palma da sua mão e com uma velocidade absurda. E o melhor, totalmente de graça. O QR Code está aqui na tela e na descrição e no primeiro comentário fixado você encontra o link de download. Baixando por ele, além de ter o melhor aplicativo para entender o jogo além do óbvio e em tempo real, você ainda dá uma força para Analisando o Jogo. Não perde tempo porque vale muito a pena. Valeu demais, SofaScore. Nos primeiros anos em solo espanhol, Djalminha encantou. Os seus dribles rápidos, passes de calcanhar e lançamentos absurdos tornaram-se frequentes nos programas esportivos da Espanha. O torcedor do clube, acostumado a jogadores esforçados e taticamente disciplinados, agora via em campo um verdadeiro artista da bola, um jogador que tratava o futebol como se fosse um espetáculo. Era o camisa 10 com ares de boêmio genial. E o ápice veio na temporada 99-2000. Com futebol envolvente, o Deportivo La Coruña conquistou o inédito título da La Liga, superando adversários poderosos como Barcelona e Real Madrid. E Djalminha foi peça-chave naquela campanha histórica. Embora não fosse o maior artilheiro, era o cérebro, o mágico, o diferencial. Ele comandava o meio-campo com muita autoridade e criatividade. E o time contava com outros destaques, como Mauro Silva, por exemplo, mas Djalminha era o mais brilhante. Naquela época, parecia inevitável imaginar que ele teria uma longa carreira de sucesso no futebol europeu. Parecia, porque a genialidade de Djalminha, como sempre, vinha acompanhada de um temperamento explosivo. No início dos anos 2000, enquanto o Deportivo ainda colhia frutos do título e brigava por novas taças, as tensões internas começaram a aparecer. O estopim veio mesmo em 2002, durante um simples treino. Djalminha, irritado com uma decisão do técnico Javier Irureta, não conteve a raiva e agrediu o treinador com uma cabeçada. O episódio, lógico, caiu como uma bomba. O clube não teve outra escolha a não ser afastá-lo imediatamente do elenco. O que talvez o próprio Djalminha não imaginasse é que aquele gesto impensado não só colocaria fim à sua trajetória na Espanha, como arruinaria de vez o seu sonho de disputar uma Copa do Mundo. O técnico Filipão, que acompanhava com atenção os candidatos à vaga de armador da seleção, estava muito próximo de convocá-lo para o Mundial de 2002. Afinal, Djalminha era um dos meias mais técnicos da Europa. Porém, o episódio da agressão foi o argumento perfeito para arriscar o seu nome da lista. O Filipão não podia correr o risco de levar um jogador imprevisível para um torneio tão decisivo e de tiro curto. No lugar dele, surgiu um novato promissor, Kaká, que ganharia a chance de viver exatamente o que Djalminha perdeu por conta do seu temperamento. Ainda assim, a sua passagem pelo Deportivo não pode ser subestimada. Em 5 temporadas completas na Espanha, o brasileiro marcou mais de 20 gols e foi decisivo em inúmeros jogos, sempre mantendo um alto nível de desempenho. Era o maestro de um time que entrou para a história do futebol espanhol e que jamais será esquecido na Galícia. Mas a essa altura, o dano já estava feito. A cabeçada do treinador não só encerrou a sua trajetória no Deportivo, como manchou a sua imagem e afetou profundamente a sua carreira internacional. Djalminha, que ainda deveria estar no auge aos 32 anos, viu as suas chances evaporarem em questão de segundos. Depois da turbulenta saída do clube, ele sabia que o seu nome já não carregava o mesmo prestígio de antes. Ainda assim, o talento era inegável e isso lhe rendeu uma chance no futebol austríaco. Em 2003,
o meia brasileiro foi emprestado ao Áustria Viena, onde disputou uma temporada completa. E apesar da distância dos holofotes das grandes ligas, a experiência do jogador trouxe alguns frutos para o clube. Na Áustria, Djalminha teve um impacto muito técnico e venceu 2 títulos, o Campeonato Austríaco e a Copa da Áustria. Mesmo jogando fora dos grandes centros, ele manteve a sua classe, sendo decisivo nos momentos importantes. Era um nome muito acima da média para o padrão da liga local e seu desempenho confirmou isso. Se não fosse o alto custo do seu salário, a equipe austríaca teria feito esforços para contratá-lo em definitivo, mas o valor estava muito além da realidade do futebol local. E assim, o retorno ao La Coruña foi inevitável. Porém, quando ele voltou à Galícia, o cenário havia mudado completamente. O Deportivo já havia se reconstruído após a sua saída conturbada e não havia mais espaço para o seu retorno pleno. Sem contrato em definitivo e desmotivado com as propostas que surgiam, Djalminha iniciou o último capítulo da sua trajetória dentro das 4 linhas. Foi nesse contexto, inclusive, que surgiu a possibilidade de um retorno ao Brasil. Houve rumores de que o meia poderia voltar ao Palmeiras, clube onde havia brilhado anos antes. Na época, o Verdão estava na Série B e enfrentava algumas dificuldades financeiras. No fim das contas, o destino de Djalminha acabou sendo bem mais discreto, o América do México. Em 2004, ele assinou o contrato com o clube mexicano para uma última experiência como profissional. E foi lá, longe das manchetes e do clamor dos torcedores, que o camisa 10 encerraria sua carreira. Ainda assim, ele deixou a sua marca. Em agosto daquele ano, marcou seu último gol como jogador profissional. E foi exatamente do jeito que ele sempre gostou, com classe, inteligência e estética. Uma cobrança de falta perfeita, com curva no ângulo contra o Santos Laguna. O empate em 1-1 não importava. Afinal, a bola na rede foi um lembrete silencioso do que Djalminha sempre foi capaz de fazer. Arte com os pés. Mas o corpo já não acompanhava mais a mente brilhante. E a motivação, que já vinha em queda desde os episódios na Espanha, estava ainda mais desgastada. Portanto, em fevereiro de 2005, aos 34 anos, Djalminha anunciou a sua aposentadoria do futebol. O craque que nunca chegou a jogar uma Copa do Mundo, que encantou a todos com sua visão de jogo e técnica singular, dava adeus aos gramados de forma discreta, muito diferente do brilho que exalava quando tinha a bola nos pés. Hoje, o nome de Djalminha mal aparece com frequência nas listas de melhores da história. E tudo bem, isso é muito justo, a sua carreira não o coloca nessa posição. Porém, quando falamos apenas sobre bola jogada, sobre habilidade e sobre magia, ele foi um dos grandes do futebol brasileiro. Foi um gênio que inspirou até mesmo craques como Ronaldinho Gaúcho. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Para você, Djalminha está entre os melhores dribladores de todos os tempos ou é na verdade um jogador superestimado? Deixa aí nos comentários junto com o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.